Olha, quem estuda inglês com certeza já se deparou com essa dúvida. Pode ou não pode terminar uma pergunta com uma preposição. Sabe, frases tipo "What are you looking for?" Elas causam uma confusão danada. Afinal de contas, isso está certo ou é um erro grave de gramática? Bom, nesta análise, a gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas. Vamos pegar um exemplo bem clássico, que soa perfeitamente natural para um falante nativo. What are you looking for? Em português, o que você está procurando? O som tá certinho, a gente entende, mas e a gramática? Aí a história fica um pouco mais complicada. E aí é que tá a grande questão, né? Muita gente aprende na escola aquela regra que parece gravada em pedra. Nunca termine uma frase com uma preposição. Então, quer dizer que essa pergunta que a gente ouve o tempo todo estaria errada? Vamos investigar isso a fundo. Ok, para a gente entender por que a preposição vai parar lá no final, a gente precisa desmontar a frase. E tudo começa olhando para a forma afirmativa dela. É ali que a lógica da sintaxe do inglês se revela. A chave do mistério está na frase afirmativa original. Pensa, por exemplo, em "You are talking about the new project", ou seja, você está falando sobre o novo projeto. Uma estrutura bem simples e direta, certo? O pulo do gato está bem aqui. Temos dois elementos-chave: a preposição about e o objeto dela, the new project. Toda preposição precisa de um alvo, de um objeto. Nesse caso, o alvo é o projeto. Agora, a mágica da transformação em pergunta acontece em 3 passos simples. Primeiro, a gente identifica o que quer perguntar, o objeto que é the new project. Segundo, a gente troca ele pela palavra interrogativa what. E terceiro, e mais importante, movemos o what lá para o começo da frase. E tá aí o resultado. Ele ilustra perfeitamente o que acontece. O objeto, que virou what, foi lá para frente. Mas a preposição about ficou para trás, meio que abandonada no final da frase. Essa é a sintaxe natural do inglês. A preposição não acompanha o objeto. Certo. Mas se essa é a forma natural do idioma, de onde é que saiu essa ideia de que isso é um erro? Para descobrir a origem dessa confusão toda, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Pois é, a culpa é histórica. O inglês, que é uma língua germânica, usou essa estrutura por séculos, sem problema nenhum. O rolo todo começou lá no século XVII, quando alguns gramáticos tiveram a brilhante ideia de tentar forçar as regras do latim no inglês. Só que era uma regra artificial, que simplesmente não se encaixava na estrutura do idioma. E por que não se encaixava? Porque são famílias de línguas totalmente diferentes. No latim, era impossível, sintaticamente falando, terminar uma frase com preposição. Já no inglês, esse fenômeno, que os linguistas chamam de preposition stranding ou preposição órfã, é super normal e sempre fez parte da língua. Ok, depois de analisar as evidências da sintaxe e da história, chegou a hora do nosso veredito final sobre essa tal regra. Hoje em dia, o consenso entre os especialistas é bem claro. Essa ideia é uma superstição gramatical. Mas tem um nome ainda melhor que eu adoro, uma regra zumbi. Por quê? Porque ela já morreu, gramaticalmente falando, mas continua por aí, assombrando quem estuda inglês. Mas calma aí, isso não quer dizer que a outra forma não exista, tá? A grande sacada aqui é a formalidade. Na conversa do dia a dia, no papo com os amigos, o natural, o que todo mundo fala é "Who are you working for?". Já a forma "For whom are you working?" é extremamente formal. É coisa de texto acadêmico, de documento oficial. Então, para soar natural de verdade, a preposição fica no final, simples assim. E agora, para tirar a prova dos 9, vamos para o teste final. Um caso onde essa estrutura não é só natural, ela é obrigatória. Os famosos phrasal verbs. Com os phrasal verbs, a coisa é ainda mais séria. A partícula final não é só uma preposição solta, ela se junta com o verbo para criar um significado totalmente novo. Pensa na diferença entre look, que é olhar, e look for, que é procurar. O for ali é essencial. Se separar ele do verbo, o sentido se quebra completamente. Olha só os exemplos. Com look for, a única pergunta correta e natural é "What are you looking for?". Com put up with, que significa tolerar, também, a única forma é "Who does he put up with?". A partícula tem que ficar coladinha no verbo, não tem escapatória. E aqui está a prova definitiva. Tentar aplicar a regra zumbi num phrasal verb não soa só formal ou esquisito, é simplesmente errado. Uma frase como "For what are you looking?" não faz sentido nenhum para um falante nativo, é um erro gramatical mesmo. Então, vamos resumir.
Terminar uma pergunta com preposição em inglês não só é correto, como também é um sinal de fluência. Mostra que o raciocínio está alinhado com a sintaxe natural do idioma. É importante lembrar que a regra contra isso é um mito histórico. Para uma comunicação natural e eficiente, o lugar da preposição é no final da pergunta. Para fechar com chave de ouro, um desafio rápido para a gente aplicar o que aprendeu. A frase afirmativa é "They are waiting for the bus", ou seja, eles estão esperando pelo ônibus. E a pergunta final é: com base em tudo que a gente viu sobre a sintaxe do inglês, os phrasal verbs e a tal da regra zumbi, qual seria a forma mais natural e correta de perguntar pelo que eles estão esperando? Pensar a resposta para isso é o último passo para dominar essa estrutura de vez.